Pois bem, a gente está no espaço de entrevistas de hoje recebendo o padre Ilmário Pinheiro, ele que é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, é professor de filosofia e fala com a gente, professor salesiano, e fala com a gente sobre essa questão política. A gente acabou de ver aí a reportagem que quase 5.000 pessoas estão praticamente numa situação de não ficha limpa, né? Não são fichas limpas. A igreja está preparando os cristãos, está orientando os cristãos. Como é que está acontecendo essa orientação nesse período de propaganda eleitoral? A igreja vê esse período como um instrumento muito importante para despertar na consciência dos cristãos, dos eleitores, a necessidade de votar bem, de escolher bem. E para isso ela cria algumas estratégias. Algumas são remotas e algumas são imediatas. Um exemplo de uma preparação remota é a ficha limpa, que foi um grande empenho da igreja que conseguiu levar até uma instância necessária essa lei que hoje é capaz de barrar esses que são impedidos porque cometeram atos de corrupção que foram comprovados. E numa preparação imediata, a igreja procura, através de meios didáticos, mostrar aos seus cristãos, aqueles que se interessam, que é possível escolher bem, que apesar de um cenário às vezes desastroso, apesar de às vezes sermos tomados pelo pessimismo, a política é um meio viável para se exercer a caridade. E aqueles que escolherem bem estarão usando bem esse instrumento, estarão colaborando com a missão da igreja. A classe política vem sofrendo muito em relação à opinião pública, né? Hoje o político é visto de uma forma diferente pelos brasileiros. Qual deve ser a postura dos cristãos em época de eleições como agora? Bem, o cristão nunca pode ver o seu direito de votar como algo que possa ser banalizado e muito menos trocado. E para isso o cristão deve estar atento e buscar num caminho de profundo discernimento aquele que é o melhor caminho, aquele que parece ser o melhor candidato para representar a sociedade e levar adiante valores que estão fundados no Evangelho, que são valores que defendem as pessoas, sobretudo as mais vulneráveis. Podemos dizer até mais do que isso, que o cristão se forma na medida em que, no seu contexto, na sua vida, ele não reproduz essa desconfiança, esse clima de insatisfação, essa corrupção que ele vê numa realidade macro. Ou seja, na sua realidade, ele procura viver os valores que ele acredita. E assim ele forma-se como pessoa a ponto de não vender-se num tempo como esse e de não deixar de lado esse direito que é essencial e que muito pode contribuir na formação da sociedade. Agora, para a gente fechar nossa conversa, o Papa Francisco disse que a política é a forma mais nobre de promover a caridade, né? É bom que os cristãos tenham esse entendimento também, né? É verdade. Para fazer a sua escolha acertada, né? Exatamente. E por isso é preciso até resgatar esse conceito. É preciso até alargar isso a ponto de nós não equipararmos a política à corrupção e de não rejeitarmos esse meio. A política é uma forma de fazer um bem, uma forma de viabilizar a convivência entre as pessoas, uma forma de facilitar as diferenças. Por isso, nós, enquanto cristãos, enquanto defensores dos valores do Evangelho, jamais poderíamos renunciar a esse instrumento de formação humana e social. Olha, eu conversei com o padre Ilmário Pinheiro, ele que é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, aqui falando sobre esse período de eleições. Padre, obrigado por ter vindo, obrigado por esta entrevista. Convite.